Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje vou fazer uma videoaula aqui explicando para vocês como que funcionam as strings na linguagem C. Uma string nada mais é do que uma cadeia de caracteres ou sequência de caracteres em que são normalmente delimitados por aspas duplas. Quando a gente quer armazenar mais de um caractere, a gente quer armazenar um texto, quer armazenar uma frase, uma composição de palavras separadas por espaço, a gente utiliza uma string. E normalmente a declaração dela aqui é dessa forma no C. A gente coloca o tipo char, em seguida o nome da nossa variável, que vai armazenar a sequência de caracteres, e aqui a gente põe os colchetes, que a gente delimita a quantidade de caracteres que a gente quer. Hoje a gente vai ver rapidamente declaração de strings, manipulação e uso de algumas funções. Basicamente, fgetS, putS, printf, strlen e strchr. Aqui é para fazer leitura de strings da entrada, através de um determinado string de entrada. Normalmente a gente utiliza o stdin, que é o próprio terminal, entrada do terminal, putS para imprimir, printf também para imprimir a string na tela, strlen para contar a quantidade de caracteres, ou seja, o tamanho dessa string, e strchr para buscar a ocorrência de um caractere na string. Só lembrando que no C, todas as strings são terminadas com o caractere nulo, que é o /0. Ele não aparece aqui nessa definição, mas o compilador automaticamente coloca o /0 aqui no finalzinho da string para informar o fim da string. Então vamos lá. Aqui eu vou declarar a string, eu vou colocar ela de tamanho 100 caracteres. Eu já posso inicializar a minha string aqui, por exemplo, dessa forma. Ou simplesmente deixar aqui apenas a declaração dela e a gente parte para inserir dados nessa string. Então eu vou utilizar a função fgetS. É sempre bom incluir esses dois cabeçalhos, né, stdio para fazer a leitura, utilizar as funções padrões as funções padrões de entrada e saída, e string para obter as funções de manipulação da string. Então, o fgetS ele recebe como parâmetro o ponteiro da string aqui, a quantidade de caracteres que a gente vai ler no máximo e o string de entrada, que eu vou utilizar o stdin. Para quem não sabe, o stdin é a entrada padrão que é utilizada no próprio terminal que está executando o programa. Aqui a quantidade de caracteres eu coloquei 100, mas você tem que levar em consideração que esse método aqui ele vai incluir o caractere de nova linha, que é o /n na string. Esse caractere aqui, que indica uma nova linha, ele vai incluir ele na string e também vai incluir o caractere /0, delimitador de fim de string. Depois eu vou mostrar como que a gente elimina o /n da string quando faz a leitura com o fgetS. Então beleza, aqui a gente fez a leitura, a gente precisa garantir, né, o tamanho máximo, é sempre importante garantir o tamanho máximo de caracteres, caso contrário pode ter a ocorrência do buffer overflow, você vai estourar o limite de tamanho, né, máximo de memória alocada para esse elemento. Então essa função faz esse controle para você. Então você põe aqui no máximo 100 caracteres, que é o tamanho máximo de caracteres que nosso string pode conter. E aqui a gente dá o putS para imprimir na tela a string que a gente digita. Então vamos lá, vamos compilar aqui. C, main, vamos executar nossa main. A gente vai inserir aqui os caracteres, minha string, vou dar um enter. E aqui ele deu o putS. Perceba que aqui ele incluiu o caractere de nova linha, ele pulou essa linha e colocou o /0. Tranquilo? A gente também tem aqui, eu vou utilizar o printf para
ilustrar como que a gente usa o printf para imprimir uma string, a gente coloca o formatador %s, que se trata de uma string, e aqui eu incluo manualmente o /n, que eu quero pular uma linha, e eu vou utilizar a função strlen para me mostrar quantos caracteres tem nessa string que eu acabei de criar. Eu acabei de inserir pela entrada padrão. Aqui o compilador, perdão, vou colocar inteiro, né? Na verdade eu vou fazer um cache para inteiro e vou imprimir a quantidade de caracteres dessa string. Bem, vou colocar aqui, por exemplo, bota. Então, aqui ele contou 5 caracteres porque ele está incluindo também o caractere /n. Ele entra na soma dos caracteres da string. Como é que a gente consegue eliminar isso? Bem, a gente pode fazer aqui o uso. Eu posso declarar aqui um ponteiro. Essa declaração de ponteiro, né, que ele vai armazenar um endereço de memória. A gente põe um asteriscozinho aqui. Ele é um ponteiro que aponta para o tipo caractere. Então, eu coloco o asterisco para indicar que ele é um ponteiro e vou utilizar a função strchr. O que essa função faz? Eu vou colocar aqui a minha string e vou dizer qual é o caractere, lembrando que eu coloco aspas simples, o caractere que eu vou buscar na string, que é o /n. Então, eu vou atribuir isso aqui para o meu ponteiro, certo? Se o meu ponteiro for diferente de nulo, que é o que, caso esse caractere não esteja presente na string, ele vai me retornar nulo. Então, se ele retornou diferente de nulo, quer dizer que ele está presente e o ponteiro está apontando exatamente para esse caractere dentro da string. Então, a gente faz simplesmente, a gente utiliza para alterar o conteúdo da variável que esse ponteiro está apontando, a gente utiliza o asterisco aqui. Eu vou alterar o valor e vou simplesmente substituir pelo /0 para indicar aqui é o final da minha string. Por favor, não inclua o /n no final. Então, como é que vai ficar aqui agora a saída desse programa? Com a palavra bota, ele imprimiu corretamente 4 caracteres, não colocou o /n e imprimiu a string na saída padrão. Tranquilo? Bom, a gente já viu aqui a utilização, como que a gente lê uma string, como que a gente imprime uma string, como que a gente conta os caracteres e como que a gente faz uma busca de um caractere na string. A gente poderia também, eu vou criar uma outra string aqui, str2. A gente também tem uma outra maneira de inicializar a string já na sua declaração. Essa string número 2. E aqui a gente pode simplesmente dar um punts na string. Então, vou ver se eu consigo comentar isso aqui. Comentei. Eu vou simplesmente imprimir a string que eu já declarei e já inicializei. E ele já está imprimindo aqui para mim. Se a gente tiver um pouquinho... Vou fazer mais um exemplo aqui. Bônus, uma função chamada strcpy, que também é uma outra maneira de inicializar strings. Essa string aqui eu não inicializei, então ela não, a princípio não tem nenhum valor aqui dentro. A segunda eu inicializei, e aí se eu quiser simplesmente inicializar a primeira, copiando o conteúdo da string de origem para a string de destino, que é essa aqui, eu posso simplesmente fazer dessa maneira. Então, depois da execução dessa função, que nada mais é do que copiar uma string, né? Copia de uma origem para um destino, a gente vai ter que str vai ter exatamente o mesmo conteúdo de str2. Lembrando que é dever do programador garantir que a string destino tem espaço suficiente para conter o tamanho, né? Conter a cópia da string de origem. Então, se a gente fizer o punts de
str, a gente vai ver que ela tem o mesmo conteúdo de str2, a string número 2. Tranquilo? Bem, é isso, espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima. Valeu!